bem com vocês? Eu sou a Adriana, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um dos livros mais provocativos que eu li nos últimos tempos. E eu estou falando sobre o intrigante De 0 a 1, do Peter Thiel, publicado no Brasil pela editora Objetiva. E se você tem curiosidade de conhecer a fórmula de sucesso das grandes empresas como o YouTube, Facebook, Instagram, o PayPal, o eBay, a Tesla Motors e outras, fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar os principais detalhes. Bem, gente, surpreendente, inusitado e altamente estimulante, esse livro ele tenta nos mostrar o que nós podemos aprender sobre empreendedorismo com o Vale do Silício, através de uma abordagem brilhante e com exemplos profundos. O autor, ele explica os vários fatores que faz com que você crie negócios disruptivos. Bem, gente, eu confesso que esse ele não é um livro simples de ler, por toda a sua carga cultural que esse livro traz. Contudo, esse é o tipo de livro que você precisa ler mais de uma vez. Gente, ele é muito rico de informação. E principalmente se você pretende montar uma startup ou até mesmo aqueles que são aspirantes a empreendedor. E antes de tudo, se você curte livros sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre marketing digital, eu tenho um convite especial para você. Se inscreve aqui embaixo e compartilha esse vídeo com todos aqueles que precisam saber mais como melhorar os seus negócios e clica no sininho de notificação, que toda vez que subir um vídeo novo no canal você será notificado. Gente, nesse livro de narrativa impecável, De 0 a 1, ele tem como autor o Peter Thiel, que é um dos cofundadores do PayPal e da empresa de segurança Palantir e investidores de diversas startups como o Facebook. O Peter Thiel, ele é conhecido principalmente por ser uma das mentes mais brilhantes do nosso século. E em seu livro De 0 a 1, é baseado em um curso de empreendedorismo da Universidade de Stanford, que parte da premissa que nós vivemos hoje em uma era de estagnação tecnológica. E no livro, o autor revela como construir empresas disruptivas, como você criar aquilo que ainda não foi criado. E nos provoca, gente, ele provoca o leitor a fazer profundas reflexões e fazer questionamentos e fazer perguntas que o leve a encontrar valor nos lugares mais inesperados. Por isso, o livro gira em torno dessas três grandes ideias. A primeira delas está na própria capa do livro, com a indagação o que aprender sobre empreendedorismo com o Vale do Silício. A segunda delas, ele fala sobre como criar um monopólio. E por último, ele traz o pensamento startup com a pergunta contestadora que ninguém está fazendo, que é: que verdade importantíssimas, pouquíssimas pessoas concordam com você. O autor também vai discutir sobre questões muito profundas da humanidade, como por exemplo, a substituição do homem por máquinas, a bolha imobiliária de 99 nos Estados Unidos, sobre globalização, sobre o crescimento da China, sobre disrupção e sobre o progresso vertical e horizontal. Gente, esse livro ele vai dar um baile de informação. Confesso que me deixou até tonta. Segundo ele, o próximo Bill Gates não vai construir um sistema operacional. O próximo Mark Zuckerberg, ele não irá criar mais uma nova rede social. E ele nos provoca o tempo todo dizendo: você não vai aprender nada de novo se você acabou de copiar aqueles que já foram bem-sucedidos. E tudo o que você irá conseguir é cair em uma competição feroz no sangrento oceano vermelho da concorrência. Inclusive, gente, se você quiser saber um pouco mais a respeito da analogia de oceanos vermelhos e oceanos azuis, eu recomendo um vídeo que tem aqui no canal com o título A Estratégia do Oceano Azul. É um vídeo inspirado nesse livro e eu tenho certeza que ele pode trazer muito mais informação para você. Bem, segundo ele, as empresas elas não percebem isso e aí o que vai acontecer é que no futuro elas vão falhar. As empresas, gente, elas devem encontrar novos caminhos, caminhos desconhecidos. E é falando nisso que ele vai fazer a pergunta contestadora, que é, no futuro distante, como será uma empresa com grandes fluxos de caixa? Para ele, gente,
Se nos próximos 100 anos nada, nem nossa sociedade mudar, os próximos 100 anos, o futuro estará a 100 anos de distância. E é diante disso que o Peter ele vai pregar que tanto empresas incríveis, com produtos incríveis como o Google, como a Apple, como o Facebook, quanto pelas vantagens que uma empresa monopolista gera a seus clientes, até essas grandes corporações, se elas não se reinventar, nos próximos anos elas vão sucumbir. E é aqui onde ele vai nos provocar, dizendo que, se a gente deseja criar uma startup, que a gente deve criar um monopólio. Segundo ele, gente, para você criar um monopólio bem-sucedido, você precisa de 4 pilares, que são eles: tecnologia proprietária, efeito de rede, economia de escala e brand. E ainda segundo ele, gente, empresas com efeito rede precisam começar com mercados especialmente pequenos. E esse é um grande segredo do monopólio. Um exemplo disso é o Facebook. O Facebook, quando começou, ele começou apenas com alguns estudantes de Harvard e depois ele expandiu para a universidade. O primeiro produto do Mark Zuckerberg, ele buscava a adesão de todos os seus colegas de turma e não todas as pessoas da Terra. Por isso, os negócios de rede bem-sucedido, raramente eles são iniciados por pessoas com MBA. E nós não podemos esquecer aqui, gente, que todo monopólio, ele vem advindo de uma vantagem competitiva. E toda vantagem competitiva vem advinda de uma disrupção. Então, se você faz algo que nunca foi feito e consegue fazer melhor do que qualquer um, você com certeza terá um monopólio. E a competição, ela destrói os lucros dos indivíduos, das empresas, da sociedade como um todo. E segundo o Peter, dos segredos do monopólio é justamente a facilidade de você dominar alguns milhares de pessoas que realmente precisa do seu produto, do que você tentar ficar nessa competição por milhares de indivíduos dispersos. Interessante, não é? Então, se você está pensando em criar uma empresa no formato startup, tudo o que você precisa fazer é questionar ideias já reconhecidas, é repensar os negócios do zero. Enfim, gente, o livro ele traz muitas reflexões, muitas informações valiosas e foi pensando nisso que eu separei algumas das principais ideias e trouxe algumas lições para compartilhar com vocês. A primeira delas é que se você está pensando em montar uma startup, contrate pessoas que realmente gostem de trabalhar juntas. Mantenha seus colaboradores alinhados à missão da sua empresa. Escolha os melhores para integrar a sua equipe. O segredo aqui, gente, é encontre a equipe certa desde o início. Isso evita custos. Saiba que você só atrairá a pessoa certa e o funcionário do qual você precisa se você conseguir explicar por que a razão da sua empresa é irresistível. O Peter fala que recrutar é uma competência central para qualquer empresa e que jamais deve ser terceirizada. Portanto, transforme todas as pessoas em uma tribo. Faça com que as ideias elas sejam fervorosamente dedicadas às pessoas e à missão da sua empresa. Faça com que essas pessoas elas tornem-se advogados da sua marca, respeitando, claro, a individualidade de cada um. Isso significa, portanto, que todos devem e podem ser diferentes à sua maneira. Peter também fala que um dos maiores segredos de sucesso nas organizações é você tornar cada pessoa responsável por uma única função. Assim, eles saberão que serão cobrados e avaliados especificamente por aquilo. Então, torne os seus colaboradores especialistas em realizar uma única coisa. Para o autor, gente, definir papéis reduz conflitos e a maioria dos desentendimentos nas organizações dentro de uma empresa ocorre justamente quando colegas competem pelas mesmas responsabilidades. E se você pretende montar um negócio, mantenha guardados os segredos. Já que é segredo, gente, eles devem continuar sendo segredo. Uma outra dica bem interessante é saiba como repensar, como questionar as ideias que já existem e pensar em como criar novas tecnologias para você tornar as ideias que já existem obsoletas. E, por fim,
Saiba que desenvolver coisas valiosas leva um tempo, então pense nisso ao escolher o nicho em que você deseja atuar. Não escolha apenas uma carreira porque você ama, porque você é apaixonado, mas algo que daqui a 10 anos as pessoas elas vão precisar deles. E lembre-se, toda evolução tem 2 cenários. Ou você vai de 1 ao infinito, ou você vai de 0 a 1, como a proposta central do livro. E a ideia aqui, gente, é criar um novo mercado, criar uma nova tecnologia. Portanto, busque ser original. Não mire em outra empresa para copiar, pois você corre o risco de se tornar apenas mais um competidor que vai entrar para o mercado e fazer parte apenas da guerra de preços. Ou seja, você vai entrar em um oceano vermelho da concorrência. Lembre-se também que, em um mundo de recursos escassos, a globalização sem novas tecnologias, gente, é insustentável. E que os negócios mais valiosos das próximas décadas, eles serão construídos por empresários que procuram capacitar as pessoas, em vez de tentar torná-las obsoletas. E aqui, gente, ele faz uma correlação entre homem e máquina muito interessante. E responda à pergunta contestadora: qual verdade importante? Poucas pessoas concordam com você. E se você inventou algo novo, mas não inventou uma forma eficaz de vendê-lo, você possui um mau negócio. Por melhor que seja o seu produto, gente, produtos não se vendem sozinhos. Alguém tem que vendê-los. Da mesma forma, as startups elas precisam ser vendidas. Alguém precisa vender para conseguir os investimentos. E isso vai muito além da capacidade de vender apenas a visão dos seus fundadores, que muitas vezes são pessoas excêntricas. Inclusive, em um dos filmes, Os Estagiários, ele mostra muito que o Google, mesmo contratando as pessoas mais brilhantes, em algum momento ele precisou de vendedores. Foi fundamental o papel de um dos estagiários mais velhos, que era justamente um vendedor, para ter a capacidade de vender aquilo que os outros precisam. Por quê, gente? Porque vender algo é você identificar uma necessidade. É justamente isso que você precisa fazer. Você precisa criar um mercado. E por fim, a visão do autor, você pode progredir de forma vertical e horizontal. Lembre-se sempre que no progresso vertical é totalmente disruptivo. Portanto, gente, crie monopólio e estabeleça uma cultura forte. Lembre-se que o Facebook, ele só dominou o mundo porque primeiro ele dominou a Universidade de Harvard. Então, gente, tudo que eu posso falar, esse livro ele não oferece uma fórmula para o sucesso. E para o próprio autor, o paradoxo de ensinar empreendedorismo é que tal fórmula não pode existir. Como cada inovação é única e nenhuma autoridade consegue prescrever em termos concretos como ser inovador. E toda inovação, ela vai de 0 a 1. E sem sombra de dúvida, de 0 a 1 é um dos melhores livros que eu li esse ano de 2020, gente. O livro foi uma grande surpresa por 2 principais motivos. O primeiro é que o livro ele é muito autêntico, ele não é nada mais do mesmo. E o segundo é que o livro ele é objetivo. Eu acho que se reduzisse ou se aumentasse, ele não ficaria tão completo. E mesmo trazendo uma carga cultural muito grande, o livro ele não deixa nada a desejar. O livro ele nos provoca o tempo todo a criar aquilo que não existe. Ele nos provoca a buscar responder às questões da humanidade, a fazer perguntas que não foram feitas. Interessante, não é? E durante todo o livro, gente, foi assim que eu me senti. Me senti o tempo todo desafiada a sair do senso comum, a pensar sobre as grandes questões da humanidade. E o tempo todo ele tenta meio que nos picar com o espírito da curiosidade. E não é por acaso, gente, que de 0 a 1 é considerado um dos melhores livros de 2014, segundo a revista Forbes. Com isso, eu deixo aqui minha última provocação. Se você é um empreendedor, se você busca sucesso para os seus negócios ou pretende criar uma startup, eu tenho certeza que vocês vão se beneficiar muito com as ideias que o Peter Thiel compartilha nesse livro maravilhoso. Você pode até não se identificar de início com esse livro, justamente porque ele é um livro muito denso e ele abrange diversos assuntos. Contudo, eu faço uma ressalva. Tudo se trata, na verdade, gente, de você adaptar um conceito para algo que funcione na sua vida. Então, mesmo ele sendo um livro muito denso, muito acima até, talvez, da sua realidade, eu não sei,
Mesmo que você ache que você não consegue aplicar alguns conceitos, vai tentando desconstruir, vai desconstruindo, até chegar em algo que funcione para você, algo que seja importante para você. O importante, gente, é você focar no seu objetivo, identificar aquilo que funciona para você. E por aqui eu finalizo essa resenha te dizendo que é inevitável não terminar o livro com uma visão totalmente diferente sobre monopólio, sobre as grandes questões, sobre a questão de homem e máquinas. E por que não ousar, por que não criar aquilo que ninguém está criando? Por que não buscar responder às perguntas centrais desse livro? Ou então por que não fazer a grande pergunta importantíssima que ninguém está fazendo? E se você quer comprar esse livro maravilhoso, eu deixo o link aqui embaixo para você adquirir agora mesmo e saber de uma forma muito mais detalhada tudo o que eu falei aqui. E eu tenho certeza que as ideias elas podem fazer toda a diferença para você. Bem, eu vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!